Olá, é com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. Muito embora esse painel seja o primeiro do ano, de 2024, as matérias que serão apresentadas diz respeito àquelas que foram editadas até 28 de dezembro de 2023. A primeira legislação que a gente traz para apresentar ao senhor diz respeito à lei de número 14.784, que prorrogou a incidência do adicional de 1% da COFINS importação. Então tem uma gama de produtos que na importação sofre esse adicional de 1%. Agora, através dessa lei 14.784, esse adicional fica prorrogado até 31 de dezembro de 2027. Com relação à observância do prazo de 90 dias para a entrada em vigor do aumento de contribuições, a vigência desse adicional passa a valer somente a partir do dia 1º de abril de 2024, porque a lei 14.784, ela prevê que a entrada em vigor é a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação da lei, ou seja, 1º de abril de 2024. Então, o que significa que entre os meses de janeiro, fevereiro e março não haverá incidência desse adicional nas importações e mercadorias. Agora, a segunda alteração na legislação diz respeito à possibilidade de parcelamento de débitos no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Através do edital de número 3, de 28 de dezembro de 2023, foi aberta a possibilidade dos contribuintes realizarem o parcelamento daqueles débitos que são considerados como contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Então, são aqueles débitos originários de ações que estão tramitando no judiciário, que são onde está sendo discutida a legalidade dessas incidências tributárias. O edital número 3, ele abrange débitos que são do âmbito da Receita, da Procuradoria, como já disse antes, e o próprio edital, ele traz ali listado aqueles tipos de débitos, ações que estão discutindo na Justiça. Nós temos, a maioria delas são tributação de lucros apurados por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, de coligadas, controladas, e também assuntos ligados à compensação do próprio imposto de renda na fonte retido ou incidente sobre os lucros gerados no exterior por pessoas jurídicas ou pessoa física. Então, essa possibilidade de parcelamento, a União abre para os contribuintes o prazo para adesão a esses parcelamentos desses débitos considerados de controvérsia jurídica, relevante controvérsia jurídica. O prazo para parcelamento se abre em 2 de janeiro e vai até 28 de março de 2024. Então, os contribuintes que estão discutindo, têm autuações desses débitos, poderão aderir a esse parcelamento. E os descontos para a adesão a esses parcelamentos têm 3 modalidades. A primeira dela seria uma entrada no mínimo de 6% do valor total do débito consolidado, sem nenhum desconto. Então, essa entrada de 6% é sobre o total do débito consolidado, e o restante do débito sofrerá um desconto de 65%, devendo ser pago em 6 parcelas. Então, se o contribuinte optar por pagar o restante do débito com desconto de 65%, ele vai pagar em 6 parcelas. Agora, o contribuinte pode optar em pagar também, dar a entrada de 6% sobre o total do débito consolidado e pagar a entrada, após o pagamento da entrada, pagar o saldo em 18 meses, mas nesse caso o desconto cai para 50%. E, por último, o pagamento, uma entrada de 6% da mesma forma, e o restante em 30
prestações, mas nesse caso o desconto cairia para 35%. Então, essa possibilidade ela fica aberta de parcelamento e transação, tanto para débitos inscritos na dívida ativa, como no âmbito da Receita Federal do Brasil, e não há limite de inscrições, nem mínimo nem máximo de cobrança de débitos. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fique agora na sequência com o colega Alexandre na legislação estadual. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque de hoje continua sendo o corte dos benefícios fiscais aqui no Rio Grande do Sul. Nesse contexto, gostaríamos de enfatizar as alterações trazidas pelo Decreto 57.365, que entrará em vigor no dia 1º de abril de 2024, principalmente em relação à nova fórmula de cálculo do fator de ajuste de fruição, o FAF, a ser utilizado pelas empresas que possuem crédito presumido do ICMS, enquadrados como de baixa independência interestadual, portanto, sujeitas à redução do FAF, conforme exemplificamos a seguir. Um exemplo, então, até 31 de março de 2024, tomando por base aquisições totais, entradas totais de mercadorias, 200 mil, e entradas oriundas de outra unidade da federação, 100 mil, eu teria um FAF de 80%. Entretanto, pegando esses mesmos valores, a partir de 31 de março, com a nova fórmula do FAF, esse cai para 50%. Ainda em relação ao FAF, foi publicado o Decreto 57.398, incluindo, a partir de 1º de abril de 24, os incisos 209, microcervejarias, e o 211, filmes plásticos, como sendo de livres e de baixa dependência interestadual, portanto, ficando sujeitos à redução do FAF também. Com a publicação do Decreto 57.397, a partir de 1º de janeiro de 2024, fica excluída a data de encerramento do benefício fiscal do crédito presumido do ICMS, destinados aos distribuidores de produtos farmacêuticos, que estava limitado a 31 de dezembro de 2023. Além disso, o Decreto 57.399 concedeu a remissão e anistia de créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, inscritos ou não como dívida ativa, relativos a operações de importação de mercadorias ou bens do exterior realizados por remessas postais ou expressas. O benefício concedido com base nesse decreto não confere qualquer direito à restituição ou compensação de importâncias pagas ou compensadas anteriormente. Também tivemos a publicação do Decreto 57.387, concedendo, a partir de 26 de dezembro de 23, o benefício da não incidência do ICMS às prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas a portos, aeroportos, armazéns alfandegados ou entrepostos aduaneiros, relativas a saídas que destinem ao exterior estas mercadorias. E, para finalizar, o Estado do Rio Grande do Sul publicou
outros decretos e instruções normativas que iremos comentar a seguir. Decreto 57.383. Ele inclui, a partir de 1º de abril de 24, a restrição ao crédito fiscal presumido realizados pelos estabelecimentos industriais de leite ou de soro de leite. Decreto 57.384 prorroga de 31 de março de 24 para 31 de março de 26 o benefício do não estorno relativo ao Repetro SPED. Decreto 57.386 exclui a responsabilidade por substituição tributária dos distribuidores de combustíveis nas saídas internas de gasolina, exceto Premium. Decreto 57.398 concede, a partir de 1º de janeiro de 24, crédito fiscal presumido nas saídas internas de chapas, folhas e películas de polímeros. Decreto 57.398 concede, de 1º de janeiro de 24 a 31 de 12 de 24, crédito fiscal presumido nas saídas de filmes plásticos, filmes picotados, sacos e sacolas plásticas. Instrução normativa 94 acrescenta ao IFE para o mês de janeiro de 24 no valor de R$ 33,94. Instrução normativa 95 fixa, a partir de 1º de janeiro de 24, a lista de preços finais ao consumidor de bebidas relacionadas. E por fim, tivemos a Instrução Normativa 96, que alterou, a partir de 1º de janeiro de 24, a relação de distribuidores hospitalares. Encerramos assim o painel tributário desta semana, desejando a todos um excelente 2024, uma ótima semana e nos vemos no próximo painel tributário da CCA.